Agora vamos falar de ampliação lateral. Então, por exemplo, aqui nós temos um espelho esférico convexo. Né? Eu mudei de côncavo para convexo só para vocês verem que a utilização das regras é sempre a mesma, certo? Mas aquelas definições continuam a mesma, né? O lado de cá é o lado R, esse é o lado V, esse aqui é o nosso eixo do espelho. Aqui é o centro de curvatura, então nós temos uma distância aí que é o raio de curvatura, e aqui a metade desse raio de curvatura é a nossa distância focal. A nossa regra, né, de que 1 sobre O mais 1 sobre I vai ser igual a 1 sobre F continua sendo válida. E agora nosso objeto vai estar num ponto aqui, né? Então vamos desenhar ele, né? Aqui. Então aqui é O, que é a distância daqui para cá. Lembre-se que eu tenho que traçar, né, a tangente aqui. Então O é daqui para cá. E aí eu vou escolher dois raios aqui para a gente fazer esse desenho, né? Então eu posso escolher, né, o mais simples de todos, né, quando eu tenho essa situação, é você fazer, por exemplo, um raio que sai da extremidade superior e vai direto em encontro ao centro de curvatura, né? Por que é fácil fazer esse? Porque eu sei que se um raio sai de um ponto e vai até o espelho indo na direção do centro de curvatura, automaticamente isso aqui é 90 graus, portanto o ângulo de incidência é zero. Se o ângulo de incidência é zero, o ângulo de reflexão é zero também. Então ele vai voltar, né, na mesma direção. Então ele sai, né, para lá, reflete e volta para cá. O outro que eu vou tentar desenhar aqui é um que é paralelo ao meu eixo do espelho. Então ele sai daqui, chega aqui. Então esse é o raio, né, incidente. E o refletido eu tenho que encontrar a normal. Então a normal aqui vai ser nessa direção. E aí o raio refletido tem um ângulo igual aqui. Ok? Então perceba que esses dois raios refletidos, eles já estão divergindo do lado de cá, do lado R. Então a imagem vai ser formada pela projeção no lado virtual desses dois eixos, desses dois raios, né? Então eu faço a projeção desses dois raios. E onde eles se encontram, que é aqui, vai ser a posição da imagem da extremidade superior do meu objeto. Então, se aquela regra de que a imagem da extremidade inferior vai continuar no eixo estiver válida, a gente desenha aqui a nossa imagem. Então perceba que essa imagem, ela é uma imagem que ela está do lado virtual, né? Ela é formada por projeções dos raios refletidos, portanto ela é uma imagem virtual. Ela é uma imagem que ela é direta, ela não é invertida, e ela é uma imagem reduzida em tamanho. E aí a grandeza I, né, que é a posição da minha imagem, é daqui para cá. Agora percebam o seguinte, né? Eu vou desenhar mais um raio. O raio que eu vou desenhar agora é um raio que chega aqui, sai da extremidade superior, vem aqui para o vértex, onde o meu eixo encontra com o meu espelho, certo? Então, mesmo procedimento.
esse é o feixe, é o raio incidente, e né, se eu encontrar aqui o mesmo ângulo para fazer a reflexão, esse vai ser o meu raio refletido. Então, esses dois ângulos são iguais. Agora perceba, né, da mesma maneira que eu encontrei a extremidade superior aqui através da projeção desses dois raios, né, a projeção desse raio tem que passar lá pela extremidade superior também. Ok? Então, agora eu tenho aqui a situação onde eu tenho esse ângulo igual a esse. E aí, eu vou refazer uma versão simplificada desse desenho só para a gente ter com mais clareza o que está acontecendo aqui. Certo? Então, eu vou desenhar o objeto aqui. Certo? E aqui eu tenho, né, o meu eixo. Aqui está essa tangente. E eu vou desenhar aqui a imagem. Então, se eu imaginar aqui esses dois triângulos, ó, esse triângulo tá aqui e esse triângulo aqui vai estar aqui, certo? Devido à construção, esse ângulo aqui é igual a esse, ou seja, esse ângulo aqui é igual a esse, pode chamar de θ. Esse cateto aqui adjacente ao ângulo θ tem o tamanho O, que é essa distância. Esse cateto adjacente aqui tem tamanho I. Essa grandeza aqui é a altura do meu objeto e essa grandeza aqui é a altura da minha imagem. Então a gente vai definir a ampliação lateral como a letra M igual, né, a razão entre essas duas grandezas aqui, H e H'. Então, H' é a altura da imagem dividido por H, que é o tamanho do objeto. Dessa forma, se eu definir M dessa forma, o que vai acontecer? Se a altura da imagem for menor do que a altura do objeto, então eu tenho um número menor que 1. Então, um número M menor que 1 indica que a minha imagem foi reduzida. Por outro lado, se a H', né, que é a altura da imagem, for maior do que H, eu vou ter um número maior do que 1, portanto, eu tive uma ampliação da minha imagem. Agora, por semelhança de triângulos, se eu pegar esses dois triângulos, eu vejo que eles são semelhantes, né, ele tem o mesmo ângulo θ aqui, eu posso mudar a relação para a relação entre as distâncias, né? A distância do objeto e a distância da imagem. Com o cuidado de que I aqui, como I nesse exemplo aqui, ele é negativo, eu tenho que colocar o valor negativo na minha equação para que ela fique correta. Então, M aqui pode ser igual, né? Se os meus triângulos são semelhantes, então, né, H está para O, assim como H' está para I. Então, vai ficar menos I sobre O. Vamos entender a necessidade desse menos aqui, certo? Esse menos está aqui para garantir que o valor de M seja não somente uma medida da ampliação lateral, ou seja, se o módulo dele for maior do que 1, significa que a imagem foi aumentada. Se o módulo de M for menor do que 1, significa que a imagem foi reduzida. Isso a gente tira daqui. Mas eu também quero que M me dê uma outra informação. A outra informação é, eu quero saber se a imagem é direta ou invertida. Por exemplo, nesse caso aqui ela é direta. Então, a gente define a ampliação lateral tal que, quando M for positivo, a imagem é direta. Quando M for negativo, a imagem seja reversa, seja invertida. Portanto, nesse caso aqui, a gente sabe que ela é direta. Ela não está invertida. Portanto, M tem que ser positivo. Mas como o I, quer dizer, o I está do lado V, ele vai ser um número negativo. O está do lado R, vai ser um número positivo. Então, quando eu colocar I negativo aqui, O positivo,
com esse menos vai dar um número positivo. Portanto, nessa situação, M vai ser um número positivo, indicando que indicando que a imagem está na orientação direta, né? Mesma orientação do objeto. Em outras construções, você vai observar que essa mesma definição vai te dar a orientação correta. Ela vai te dar a orientação direta ou invertido, dependendo de como você faz a sua construção. Então, essa aqui é a nossa ampliação lateral. Então, da mesma maneira que você tem uma equação, né, que envolve a distância do objeto da imagem e a distância focal, a gente tem uma equação para a ampliação lateral que diz o quê? Que M vai ser igual a menos I sobre O. Sempre lembrando que, né, o módulo de M ele pode ser 1, significa que a imagem e o objeto têm o mesmo tamanho. O módulo de M pode ser maior do que 1, significando que a imagem tem um tamanho maior do que o objeto. O módulo de M pode ser menor do que 1, nesse caso, a imagem tem um tamanho menor do que o objeto. E ainda, M traz um sinal. Esse sinal é para indicar que depois que você fizer os cálculos, se M for positivo, significa que a imagem ela está direta, ou seja, ela não é invertida. Se M for negativo, significa que a imagem é invertida, né? Então, você tem o objeto apontando para cima e a imagem apontando para baixo. Então, é importante a gente sempre lembrar dessas definições e do porquê que essa equação ela é dada dessa forma. Agora, por fim, a gente vai resumir quais são os traçados de raios que são úteis na hora de você desenhar uma imagem, certo? Então, se a gente olhar para esse desenho aqui, né, a gente pode analisar e encontrar, já tem 3 deles aqui, dos 4 que eu quero comentar com vocês, né? Então, o primeiro deles já está aqui, né? Então, se você fizer um raio saindo daqui e chegando aqui, né, ele partindo paralelo ao eixo do espelho, quando ele encontrar aqui com a nossa superfície esférica, ele vai voltar pelo foco. Aqui no meu desenho, obviamente, eu não tenho como fazer um desenho geometricamente perfeito só olhando assim para ele, né? Mas, por exemplo, se eu disse que esse raio aqui era paralelo a esse raio aqui, ó, a projeção dele deveria passar pelo foco, certo? Mas o que a gente pode imaginar é simplesmente que o meu desenho é perfeito, mas na verdade ele não está paralelo, né? Então, se eu for desenhar de fato um raio paralelo aqui, né, e pegar um raio paralelo e desenhar aqui, certo? Quando eu fizer essa relação entre desenhar a normal, né, que vem lá do C, fazer o ângulo, né, que seja perpendicular, que seja um ângulo igual aqui, né? Então, o raio que sair daqui e encontrar o raio emitido aqui, a projeção dele vai ter que passar pelo foco. Então, uma das regras é essa: se o raio, né, sai paralelo ao eixo, a sua projeção ou a sua reflexão vai passar pelo foco, né, pelo ponto que indica a distância focal. A outra regra é que se você sai com um raio na direção do centro de curvatura, ele vai e volta por cima dele mesmo, né? Então, essa é a segunda regra. A terceira regra é se você sair com um raio, né, e apontar na direção da distância focal, né, nesse caso aqui eu não desenhei, né, seria esse aqui, ó, né? Então, essa é na orientação da distância focal, ele vai voltar paralelo. Certo? Ele volta paralelo. E, por fim, se você sair e refletir no vértex aqui, aí é só usar a lei da reflexão, porque você já tem aqui a normal desenhada. Então, são 4 regras que você pode escolher entre qualquer uma dessas, né? Aqui, 2 delas que forem mais fáceis, dependendo do desenho que você está fazendo. Eu não recomendo você se agarrar muito a essas regras. Elas são
de fato, regras importantes, mas elas são regras que você consegue deduzir elas geometricamente enquanto você está trabalhando. É importante você saber que elas existem e se você está acostumado a fazer desenhos com essas 4 regras, você consegue ser mais rápido na hora de desenhar, né, uma projeção de uma imagem, certo? Mas as regras principais são os raios vão se propagar em linha reta e quando ele encontrar, né, o espelho, ele vai refletir usando a lei da reflexão. As regras, todas elas vêm daí. Elas podem ser deduzidas a partir dessa simples observação. Muito bem, então, discutimos tudo que a gente tinha para discutir, que foi planejado. Agora, eu vou falar um pouco a respeito de um espelho que pode ser obtido através de um paraboloide, certo? E por que ele é importante? A gente viu que na demonstração da equação dos espelhos, para espelhos esféricos, a gente precisou fazer uma aproximação, né? Que é a aproximação de raios paraxiais. Essa aproximação, ela limita bastante a utilização de espelhos esféricos. Então, para você usar um espelho esférico, ou você tem que usar apenas raios próximos do eixo, ou você tem que bloquear, né, fisicamente a entrada de outros raios, né, que sejam de ângulos grandes, né, para que eles não sejam refletidos. E aí você reduz muito a utilidade de espelhos esféricos. Se você não faz essa aproximação, né, eu vou mostrar depois numa animação, o que vai acontecer é que o ponto de encontro dos raios não vai ser num local específico, você vai ter uma variação de localização desses pontos. Mas mesmo com essa limitação, espelhos esféricos eles são úteis quando o objeto está próximo do seu espelho e você pode, né, partir do princípio de raios divergentes a partir do ponto de onde você está analisando e vendo a convergência desses pontos usando o espelho. Por outro lado, em algumas situações é interessante a gente analisar como se dá a formação de imagem, ou pelo menos a reflexão de raios que chegam paralelos ao espelho. Nesse caso, espelhos esféricos eles não têm muita utilidade, mas espelhos feitos de paraboloides eles são extremamente úteis. Por exemplo, se você vai analisar uma reflexão de raios luminosos que chegam paralelos, né? Por exemplo, raios solares, como o Sol está muito distante, a onda que chega aqui é basicamente uma onda plana. E vocês viram lá na definição de raios luminosos que uma onda plana gera raios paralelos. Então vamos analisar o que acontece com raios paralelos chegando no espelho paraboloide. Muito bem, então a gente vai representar o nosso espelho parabólico por simplesmente pelas propriedades da parábola que formou o nosso sólido, né? Então, eu vou desenhar aqui o gráfico de uma parábola qualquer. Então aqui eu só estou representando o lado positivo de x. Isso aqui é a nossa parábola y de x igual a x2, certo? Onde a é uma grandeza positiva qualquer, né? Então aqui é 0 e aqui é o nosso y. Okay? Então, qual é o nosso interesse? Nós estamos interessados aqui apenas em raios que chegam, né, dentro do meu espelho, né? Aqui é um espelho paraboloico côncavo, ou seja, a parte interna, né, desse paraboloide oco está revestido de uma superfície refletiva. Então, eu estou interessado em raios que chegam aqui paralelo ao eixo y. Então, eu vou desenhar um deles e ver o que acontece com o raio refletido. Então, esse raio, que é paralelo, né, ao eixo y aqui, encontra o nosso espelho nesse ponto. Então, para identificar o que vai acontecer no processo de reflexão, eu preciso saber a tangente dessa curva aqui
naquele ponto para determinar a regra da reflexão, né, a lei da reflexão. Então, a tangente aqui seria algo, né, desse tipo. Então, essa tangente, e aí eu poderia encontrar a normal, achar o ângulo de incidência e determinar a minha reflexão. Mas eu posso fazer a mesma regra da reflexão, né, por causa da simetria, fazer com esse ângulo aqui, em vez de achar a normal. Né? Se eu chamar isso aqui de ângulo alfa, a minha reflexão vai se dar de forma que o raio refletido vai estar com o mesmo ângulo alfa em relação à minha tangente aqui. Né? Então, eu poderia encontrar aqui, né, um valor aqui para esse raio, tal que esse ângulo aqui, alfa, seja igual àquele lá, certo? Então, esse aqui é o meu raio incidente e esse é o meu raio refletido. Então, aonde eu quero chegar com isso tudo? Né? Eu quero mostrar para vocês que o ponto de encontro aqui desse raio refletido com o meu eixo vertical, ele é tal que essa distância aqui não vai mudar independente da posição de chegada do meu raio paralelo. Né? E a posição desse raio ela é determinada pela extensão dele aqui, né, a um x0. Então, se eu mudar o x0, eu estou mudando a posição de meu raio paralelo chega. E eu quero mostrar para vocês que todos os raios refletidos vão voltar para o mesmo ponto, independente de onde ele chega. E isso é extremamente importante. Isso quer dizer que todos os raios vindo de um feixe paralelo vão se encontrar num ponto focal perfeito, preciso. Isso sem fazer aproximação nenhuma. Né? Então, daí a utilidade de você ter uma antena que vem de um paraboloide. Para fazer isso, a gente vai precisar caracterizar aqui, primeiramente, essa reta aqui. Ó. Essa reta tangencial aqui, eu vou chamar ela de G de X, certo? Então, essa é só a reta tangencial. Deixa eu tirar isso daqui, porque daqui a pouco eu vou usar esse espaço. Né? Mas fiquem sabendo que aqui, ó, isso é G de X, certo? Só a reta tangencial. Se ela é uma reta, eu posso dizer que ela é igual a A mais BX, né? Onde, por definição, B é a inclinação da reta. E a inclinação dessa reta, por construção, é exatamente a tangente de Y' é exatamente a tangente de Y naquele ponto. Ora, então B é igual a Y', né, a derivada de Y em x igual a 0. Bom, a derivada vai ser 2ax, em x igual a 0 vai ser 2a. E em x igual a 0 vai ser igual a 2ax0. Né? Então, esse é o meu B. Então, como é que eu faço para encontrar o A? Bom, eu só preciso saber um ponto da reta se eu já tiver a minha inclinação. Então, eu sei um ponto da reta. Eu sei que essa reta, ela encontra a minha parábola em x0 e o valor, né, vai ser ax0 ao quadrado. Né? Basta substituir x0 aqui. Então, o meu A, né? Então, a minha função g de x0, né? G de x0 vai ser igual a mais B é isso, né? Mais 2ax0 vezes x, que eu estou analisando em x0, então vai dar x0 ao quadrado. Do lado de cá, eu sei quem é esse valor, é ax0 ao quadrado. Então, eu posso substituir aqui, né? Ax0 ao quadrado vai ser igual a mais 2ax0 ao quadrado. E aí é fácil encontrar o A, né? Basta eu passar isso para cá e diminuir, e eu vou concluir que o meu A é menos ax0 ao quadrado. Portanto, essa função fica bem definida, né? Eu sei quem é A e quem é B. Então, por que isso é importante, né? É importante porque eu quero saber exatamente onde essa reta encontra esse eixo aqui x. Okay? Esse é um dos objetivos aqui para a gente construir a demonstração disso aqui. Né? Então, como é que eu posso fazer isso? Eu posso simplesmente dizer, né, que g de x é igual a 0, ou seja, eu estou aqui, né, e descobrir qual x na qual isso é válido. Então, vamos fazer isso. Né? Então, eu vou fazer 0 é igual a é menos ax0 ao quadrado, certo? Aqui, mais B
mais B. Quem é B? B é 2AX0. 2AX0 vezes o X que eu estou querendo encontrar aqui, ó, esse X, né? Então, X. E aí, se eu resolver isso aqui, eu vou descobrir que X, que me dá aquele ponto lá, vai ser igual a quê? Eu posso passar isso para o lado de lá, vai mudar o sinal, o A vai cancelar, o X0 cancela com X0 aqui, sobra X0 sobre 2. Tudo isso para mostrar que essa reta aqui vermelha, ela vai encontrar aqui com isso em X0 sobre 2, certo? Isso é muito importante. Por quê? Porque a gente vai usar esse triângulo aqui para demonstrar o que eu quero. Então, a gente já tem, né, a altura desse triângulo, está aqui, e a gente já tem, né, a base desse triângulo, que é a diferença entre esses dois, que é x0 sobre 2. Isso é importante. Qual que é o outro triângulo de interesse aqui? O outro triângulo de interesse é o seguinte. Eu vou pegar essa base bem aqui, ó, certo? E vou determinar que isso aqui é um ângulo beta, certo? Esse ângulo beta, né, vai formar um triângulo aqui, ó, que também é de interesse. Agora, percebam que eu posso achar a projeção dessa reta aqui, ó, que é a reta do raio refletido, e por construção, né, se isso aqui é igual a esse alfa e esse ângulo aqui é o oposto pelo vértice desse, isso aqui também é alfa. E mais, se eu fizer essa horizontal aqui, você vai perceber que esse ângulo aqui é beta, certo? E a soma desses três ângulos vai dar 90 graus, né? Porque essa é uma horizontal e essa é uma vertical. Então, essa é a construção que eu queria começar, né? Então, isso é suficiente para a gente dar um passo à frente. O que eu quero relacionar agora é o seguinte. Eu estou dizendo que essa altura aqui, ó, que eu vou chamar de F, né, por exemplo, ela é constante. Ou seja, eu quero mostrar que F, que é essa altura, é independente de x0. Certo? Uma das maneiras de a gente fazer isso é avaliando esses dois triângulos, como eu falei. Eu vou usar esse triângulo aqui, que eu vou desenhar ele aqui, ó. Ele é um triângulo retângulo, onde, né, esse ponto aqui é esse ponto aqui é esse, e esse ponto aqui é esse. Portanto, isso aqui é o meu beta. Esse tamanho aqui inteiro é x0, né, que vai daqui para cá. Essa altura aqui é quem? É ax0² menos f. Então, ax0² menos f, certo? Então, porque isso tudo é ax0² e isso é f, então eu estou só interessado nisso. O outro triângulo que eu estou interessado é esse triângulo aqui, ó, que eu vou desenhar ele assim, né? E esse triângulo, ele tem o quê, ó? Se você fizer aqui a construção, você vai perceber que essa linha tracejada azul é a continuação do raio. E essa linha aqui é a minha tangente. Então, ele é oposto ao vértice, então esse aqui é meu alfa também. Então, aqui eu tenho alfa. E quem que eu tenho mais, né? Do lado de cá, eu tenho todo esse tamanho aqui, que é ax0². E aqui embaixo, eu tenho x menos x0 sobre 2, que dá x0 sobre 2, né? x0 menos x0 sobre 2. Pronto. Agora, eu posso escrever o quê? Que a tangente de beta é igual a quem? A isso aqui, né? A ax0² menos f dividido por x0. E que a tangente de alfa é igual a quem? É x0 sobre 2 dividido por ax0, né? Que é vezes o inverso de a daquilo lá. Então, ax0². Ótimo. E agora eu preciso saber a relação entre essas tangentes, porque eu não estou interessado em calcular nada com os ângulos. Eu estou interessado no f, né? A relação entre f e x0. Então, para relacionar a tangente de beta e tangente de alfa, o que eu posso fazer? Eu posso chegar à conclusão do seguinte, que
que beta é igual a 90 graus, ou π sobre 2, menos 2 alfa, certo? Então, essa é uma relação que é fácil de se obter daqui. Então, beta é igual a π sobre 2 menos 2 alfa, certo? Essa relação você tira daqui. E aí, eu sei que a tangente de beta, se beta é igual a isso, vai ser igual a 1 sobre a tangente de 2 alfa. Essa é uma relação que você pode usar, né, o seno e o cosseno da diferença, e você vai chegar nessa relação aqui, né? Eu vou deixar vocês se convencerem disso. E mais ainda, se você usar a tangente do arco duplo, você vai chegar numa outra relação, que é a relação de que, né, depois de você fazer toda a manipulação que você precisa fazer, você vai chegar à conclusão que duas tangentes de beta, né, vai ser igual a 1 sobre a tangente de alfa menos a tangente de alfa, certo? Então, eu não vou fazer isso porque é para economizar tempo, mas você pode fazer, né? Tangente de beta, se eu usar essa relação, vai dar 1 sobre a tangente de 2 alfa. E se eu quiser a tangente do arco duplo, eu vou chegar nessa relação aqui de baixo, tá? Isso aí é simples de se fazer. Então, eu posso partir exatamente dessa equação aqui e usar essas duas equações para chegar onde eu quero. Então, vamos lá. Eu posso fazer 2 vezes tangente de beta, então 2 vezes isso, 2 sobre x0 vezes a x0 quadrado menos f vai ser igual a quem? A 1 sobre a tangente de alfa. Perceba que aqui eu posso já fazer a simplificação, cortar isso com isso. Então, 1 sobre a tangente de alfa vai ser 2ax0 menos a tangente de alfa, menos 1 sobre 2ax0. Então, aqui, eu já posso fazer a seguinte eliminação, né? Ó, se eu entrar com esse x0 aqui, eu vou ter... Se eu entrar com 2x0 aqui, eu vou ter 2a... Esse quadrado cancela, então vai ser 2ax0. Eu tenho 2ax0 do lado de lá também. Então, esse termo aqui, quando multiplicado aqui fora, vai se cancelar totalmente com esse termo. O menos aqui vai se cancelar com esse menos também. Então, não preciso me preocupar com isso. Então, eu vou ter 2fx0 e do lado de cá eu vou ter 1 sobre 2ax0. Então, mas o x0 aqui pode cancelar com esse x0. E aí eu posso passar o 2 dividindo, de forma que o meu f, né, vai ser igual a 1 sobre 4a, que é exatamente o que eu queria demonstrar. Que o meu f, né, essa altura aqui, vai ser independente de x0. Então, e sendo independente de x0, todos os raios paralelos a y que chegarem nessa superfície refletiva paraboloide vão refletir aqui, exatamente passando por esse ponto. Isso significa que aqui vai ser um ponto focal. Então, eu não preciso fazer aproximação nenhuma, vocês perceberam que tudo que está aqui é exatamente calculado, não tem aproximações, e o meu f vai ser calculado como 1 sobre 4a. É por isso que a gente tem uma grande utilidade para superfícies refletivas parabólicas, né? Nesse caso, o termo certo é paraboloide, né? Mas a gente usa antenas parabólicas. E o que são antenas parabólicas? Antenas parabólicas são antenas que usam a propriedade de um formato gerado por uma parábola para concentrar raios num ponto, para amplificar sinal. Então, né, o que eu quero que vocês entendam disso aqui? Então, o que é importante perceber aqui é que imaginem que eu tenha, né, um sinal vindo do céu, certo? Lembrem-se que quando a gente fala de raios luminosos, eu estou falando do visível, mas eu também posso falar de qualquer onda eletromagnética, certo? Então vamos imaginar que eu tenho um sinal de rádio vindo do céu, né?
pode ser um sinal de pode ser um sinal astronômico que eu queira analisar, ou pode ser simplesmente um sinal de um satélite, certo? E como é de muito longe, eu posso considerar que esses raios chegam aqui na superfície da Terra, né, no formato de uma onda plana. Sendo uma onda plana, esses raios vão chegar aqui todos paralelos entre si. Então, imagine que eu tenha, né, uma região aqui chegando raios, né, de um certo sinal, e essa onda é uma onda plana. Então, o que eu faço? Se eu quiser captar esse sinal de forma amplificada, já que esse sinal vem de muito longe, ele vem com uma intensidade já baixa, o que eu faço? Eu coloco a minha antena aqui de forma que isso aqui seja uma seção de um paraboloide, né? Que é uma antena parabólica. E aí o que eu garanto? Eu garanto que todos os raios que vão chegar, né, aqui vão ser refletidos, né, se ela estiver orientada na posição correta, esses raios vão ser refletidos, todos eles, para o mesmo ponto, né? Aumentando o meu sinal. Então, o que eu faço? Eu faço uma antena na qual eu sei exatamente o A, que tem a ver, né, com a abertura da minha parábola, e coloco o meu sensor, né, que fica, né, em geral, pendurado aqui à frente, né, fica de alguma forma aqui posicionado, né, para dentro da minha parábola, e os raios vão chegar naquele sensor. Então, na minha antena parabólica, na verdade, isso aqui é um refletor parabólico e a antena está aqui dentro, né? É onde o meu sinal é concentrado. E aí eu consigo a amplificação do meu sinal. Então, por um lado, isso é muito bom. Uma outra aplicação disso aqui é num forno solar. Então, se você tem luz solar chegando aqui, no ponto focal aqui, nesse F, que é fácil calcular. Se você sabe construir a sua parábola, você sabe o valor de A. Então, o F, né, é 1/4A. É a distância entre, né, o vértex aqui e o foco é calculado daquela forma. Então, nesse ponto, todos os raios luminosos vão convergir para aquele ponto. E aí, a sua temperatura naquele ponto ali, devido à conversão dos raios, né, toda a energia está sendo enviada para aquele ponto, e aí você consegue fazer um forno solar. Por isso que é muito fácil você cozinhar alguma coisa usando um forno solar. Então, se por um lado você ter uma antena parabólica com um foco perfeito, é interessante para você intensificar a intensidade do sinal lá naquele ponto. Por outro lado, isso às vezes não é interessante. Por exemplo, você às vezes não quer aquecer demais, né, aquele ponto onde está a parte mais importante da sua antena, que é o sensor. Então, isso às vezes tem que ser remediado fazendo o quê? Distorcendo um pouco a parábola para que nem todos os raios vão para o mesmo ponto, né? Um outro motivo é que, se a sua antena for perfeitamente parabólica, a região onde o sinal é intensificado é um ponto. E isso é ruim porque a antena em si, a parte da antena onde você tem o metal que vai ser excitado, né, que os elétrons vão ser excitados pelo sinal, ele vai ser um ponto muito pequeno e a sua antena é algo extenso. Então, às vezes, é interessante você também não ter uma parábola perfeita só para que você tenha um sinal numa região, num volume, em vez de uma região num ponto. Mas, de qualquer forma, a parábola é o ponto de partida para você ter, né, a convergência de raios paralelos num ponto único, matematicamente perfeito.